Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre o Corinthians e essa classificação contra o Novo Horizontino. Tem muita coisa pra falar. Se vocês acham que a gente não tem que cobrar técnico, que não tem motivos pra cobrar o Dorival, então nem assista esse vídeo. Porque o objetivo desse vídeo é falar mal do Dorival. Mas no bom sentido, tá? Não tô aqui pedindo a cabeça do Dorival, não estou querendo fazer campanha pra ele sair, tá? Apesar de eu brincar muito no Twitter lá, colocar tal, mas sinceramente eu não estou querendo fazer campanha pro Dorival sair, tá? A questão aqui é trazer alguns fatos. Por que eu acho que sim, o Dorival tem que ser cobrado com 7 jogos pelo Corinthians? E por que eu acho que tem momentos e momentos que você não deve cobrar o técnico, mas nesse caso eu acho que tem que cobrar sim, tá? E eu vou te dar os motivos e aí você vê se você concorda comigo ou não. Fechou? Lembrando, esse canal foi criado com o objetivo de resenha e bate-papo sobre futebol. Então, a gente não vai ficar só sobre o Corinthians, tá? O canal vai ter muito espaço para outras coisas. A gente já fala aqui sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, sobre outros times. A gente gosta de falar muito sobre a Europa, então a gente vai trazer um quadro só com o Vitinho, né? O Vitinho que vai fazer esse quadro aí comigo. Só sobre campeonato europeu, os campeonatos europeus. Então, vai ter coisa no canal. O canal é pra resenha, não é parte tática, fala coisa séria, é mais pra um bate-papo, zoeira. E hoje a gente vai falar sobre o Corinthians, um pouco da parte técnica, óbvio, mas falar um pouco sobre o que foi esse jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino, tá? Assim como eu falei contra o Santos e assim como eu falei contra o Racing, não tem o que falar do jogo. O Corinthians não criou chances, jogou por uma bola, essa bola veio, o Yuri salvou o Corinthians, assim como ele salvou contra o Santos, tá? O Yuri é o principal jogador do Corinthians no ano, artilheiro. Graças a Deus, diferente dos outros anos, a única bola que chega nele no jogo, ele tá fazendo, né? E então isso é um lado bom. Yuri tá numa boa fase e vai livrando a barra do Dorival. Ah, mas calma, não tem que dar tempo ao tempo. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. E eu vou dar alguns motivos aqui porque eu não acredito nisso, tá? O Corinthians começou com uma formação. Vamos falar um pouco da formação do Corinthians, tá? De novo, 4-1-4-1. Que ninguém aguenta mais. Andilhieri, Kaká, o André Ramalho e o Félix Torres. Até aí, incrivelmente, eu não vejo problema nenhum. O time não tá sofrendo atrás, tá? Apesar de eu achar que esses 4 jogos aí, 3 jogos, né? Sem tomar gol, super enganosos, porque o Corinthians pegou Racing, Santos e Novo Horizontino, 3 times horrorosos. E mesmo assim, o Corinthians quase tomou gol desses caras, tá? O Corinthians quase tomou gol do Racing, o Corinthians quase tomou 2 gols do Santos. Pra quem não lembra, se não me engano, o chute do Barreal e depois a cabeçada do Zé Ivaldo, que perdeu sozinho. E o Corinthians também quase tomou gol do Novo Horizontino ontem. Então, assim, não é que o Corinthians não está sofrendo, que a zaga melhorou. Os times que o Corinthians está enfrentando são horrorosos. Então, eu acho que tem que ponderar esses 3 jogos sem perder contra os 3 times horrorosos. E mesmo esses 3 times horrorosos quase fizeram gol no Corinthians, tá? Mas, incrivelmente, a zaga não é um problema nesse momento, junto com o Hugo, tá? Aí começa o problema, né? Maicon de volante, primeiro volante. Isso não existe. Isso não existe. O Michael sempre foi um ótimo segundo volante. Um ótimo segundo volante. Inclusive com o VP, voltando de contusão e tudo mais, vindo da Turquia, né? O Michael, ele sempre foi ótimo. Turquia não, na Ucrânia, né? O Michael sempre foi ótimo fazendo essa segunda opção. Eu lembro muito bem que o VP colocava ele... Eu até gostava bastante dele como se fosse um volante médio ali pro lado esquerdo, para ele correr pelo corredor com a perna dominante. Agora, ontem o Michael tava pela direita ali, um pouco... Ele tava de primeiro volante, mas ele caía muito pela direita. E o cara, ele não tem o pé direito. Ele é um manco, ele não tem pé direito. Então ele se embananava com a própria perna dele. Então, assim, ridículo. Fora que o Michael não marca, ele não tem raça. Cara, primeiro volante tem que ser o quebrador de jogadas. O cara tem que dar carrinho, o cara tem que destruir as jogadas. O Michael não é esse cara.
Então já começa a minha ponderação aí pro Dorival, tá? E aí ele veio falar assim, não, mas... Na entrevista. Não, mas o Maicon, ele traz dinamismo pro time. Que dinamismo, Dorival? Ele pede a bola e toca de volta pro zagueiro. Ele pede a bola, toca pro lateral. Ele não joga pra frente. Se falasse que é um jogador que joga pra frente, beleza. Ele não joga pra frente. Parece os maus momentos do Fausto Vera pelo Corinthians, que ficava assim com a mão, ó. Toca, 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 toca. E aí tocava pra ele, aí ele devolvia pro zagueiro. Entendeu? Inclusive já teve brigas do Corinthians aí com o Fausto Vera, lembra? Acho que não lembro quem foi o zagueiro, se foi o Gil, que o Fausto Vera ficou com a mãozinha assim pedindo a bola, aí ele pegou e devolveu pro zagueiro. Aí o zagueiro falou, ué, pra fazer isso, deixa a bola comigo. Então assim, o Maicon é isso, gente. O Maicon é isso. E não tem, mas ele tá muito... Aí, vamos lá. Mas ele tá muito tempo sem jogar. Então por que raios o Dorival tá colocando esse cara todo jogo 90 minutos? Não faz sentido. Se esse é o motivo, que ele ainda não tá bem por causa que ele tá 90 minutos, ele tá 6 meses, 1 ano sem jogar, então por que ele tá jogando todo jogo, Dorival? Não faz sentido. Aí ele isolou o Coronado na ponta esquerda, sendo que o Coronado já falou 1000 vezes que ele odeia jogar pela ponta esquerda, que ele gosta de jogar pelo meio. Um dos melhores jogos do Coronado foi contra o Fortaleza, na Sul-Americana, que ele tá até dá o chapéu, jogando pelo meio, sendo criativo pelo meio. Mas o Dorival insiste com ele na ponta esquerda. Aí coloca o Bidon, beleza. Coloca o Ranieri de segundo volante pra atacar as costas da zaga do Novo Horizonte. Gente, que loucura, que cara louco. Isso não existe, qualquer um que assiste futebol sabe, gente. Pelo amor de Deus. Aí coloca o Romero aberto pela direita de novo. Ridículo, ridículo. E o Yuri Alberto isolado no ataque. Não existe isso, gente. Não existe isso, de verdade. O cara que assiste o mínimo de futebol e vê os jogos do Corinthians sabe que isso não dá certo. O Dias já tentou isso com o Romero isolado pela direita e não deu certo, gente. O Yuri isolado no ataque não deu certo. Não faz sentido. E aí outro motivo que as pessoas estão brigando. Então, mas é porque o Corinthians não tem elenco. Então por que demitiu o Dias? Se a culpa é do elenco, o Dias estava fazendo um ótimo trabalho com 65% de aproveitamento. Então por que demitiu os caras? Se o problema era elenco, não era técnico. É elenco? Então tá bom. Era só reforçar a zaga pro Dias, falar assim, ó, toma 2 zagueiros bons aqui, toma 2 pontinha pra você poder jogar no 4-3-3 e acabou. Aí agora o Dorival tá pedindo reforço. Não, porque a gente precisa de lado direito, a gente precisa de alguém caindo pelo lado direito. Era só ter dado de reforço pro Ramon Dias. Simples. Então assim... Por que eu acho que... Aí começa o meu primeiro ponto com o Dorival. Por que eu acho que tem que cobrar o Dorival? Porque, diferente do Ramon Dias, o Dorival ganha 1,5 milhão a mais do que o Ramon Dias. Ramon Dias tinha um salário de 1 milhão. O Dorival tem 2,5 milhões de salário. Um cara que ganha 2,5 milhões de salário, ele não pode fazer o mesmo que o cara que ganha 1 milhão. Porque se for pra fazer o mesmo, contrata o Mancini. Contrata o Wagner Mancini. É simples, gente. Ele vai fazer o básico. Vai arrumar a zaga, vai colocar um monte de volante e vai fazer e não vai jogar na frente. Então sim, tem que cobrar o Dorival, gente, porque não é um salário comum. A gente está pagando, o Corinthians está pagando um salário astronômico para um cara fazer o diferente. Para fazer o diferente. Por que tirou o Ramon Dias para colocar o Dorival? Porque parecia que o Ramon Dias não tinha mais o que extrair desse elenco, o Corinthians não ia contratar e precisava de alguém para extrair algo diferente. Chega o Dorival e não consegue extrair. Vai fazer a mesma coisa que o Ramon Dias. E aí que agora tá pedindo reforço. Gente. Aí você vem falar que eu tô errado de cobrar esse cara? O cara que tá cobrando 2,5 milhões. Estamos pagando pelo quê, então? Pelo nome dele? Que nem é tudo isso? Gente. Me desculpa, tem que cobrar sim. Tem que cobrar sim. Mas ele tá resolvendo a zaga. Beleza. Ele tá resolvendo a zaga. Beleza. Mas precisa inventar. Ele quer reinventar a roda, gente. Maicon de primeiro volante não existe. Ranieri de segundo volante não existe. Por que ele tá tentando inventar essas coisas, gente? Não existe, não. Para. Mas aí vem outro motivo. Mas gente, se você quer entender... Porque isso não acontecia com os Dias, não. A cobrança com os Dias era diferente.
Ah, não, mas vocês têm que entender que o Corinthians, o calendário é loucura. É um jogo a cada 3 dias. Mas com Dias não tinha isso, né? Com Dias era diferente. Beleza, um jogo a cada 3 dias, eu concordo. Então faça o básico. Coloca cada um na sua posição, faça o básico. Sabe o que ele podia fazer, gente? Podia manter o 4-4-2, mas ele encher de volante. Ninguém ia ficar bravo, colocar cada um na sua posição. Ah, mas por que você tá evitando colocar meia? Ó, gente, eu tô mantendo a estrutura que deu certo no Corinthians, mas como eu tô tentando arrumar a defesa, eu vou colocar o Félix Torres aqui na lateral direita, vou preencher com mais um volante. Acabou. Ele podia muito bem jogar, se ele quisesse. Eu ia ficar menos bravo se ele quisesse colocar o Carrilho e o Coronado pra revezar como meia e colocar 3 volantes. Metesse o Maicon, podia até manter o Maicon de segundo volante, Ranieri de primeiro, o Martinez colado com o Ranieri, e aí depois o Coronado revezando com o Carrilho e mais 2 atacantes, o Yuri e mais alguém. Isso aí não teria problema. Ele não estaria tentando reinventar a roda. Agora, o que não dá pra entender é ele justificar na entrevista falando que o time tem pouco tempo pra treinar, que o time tem pouco tempo pra pegar as ideias, mas ele querer fazer algo mirabolante, aí realmente eu te dou razão. O Corinthians não tem tempo pra aprender isso. Não tem tempo pra reinventar a roda. Não tem tempo pra Ranieri virar meia. Não tem tempo pro Michael virar primeiro volante. Realmente, o Corinthians não tem tempo. Então por que raios você tá inventando dos caras ficarem em posição que não é deles? Coronado isolado lá, o Carrilho caindo pela direita, é outro ponto. Por isso que eu sempre chamei o Dorival de pardal, porque ele não enxerga o óbvio. E pior que você olha as entrevistas do cara, ele dá a análise perfeita. Carrilho não é mais jogador de ponta, ele gosta de jogar pelo meio. Romero não é mais jogador de ponta, gosta de jogar pelo meio. Mas por que você tá colocando esses caras de ponta? Aí ele vira na entrevista e fala assim, que a gente não tem jogador de ponta, então eu preciso improvisar o Carrilho. Com certeza, se eu tivesse um cara caindo pela direita, ele falou isso, palavras do Dorival. Se eu tivesse um jogador caindo pela direita, eu provavelmente colocaria o Carrilho no meio. Gente do céu, então por que você tá jogando com ponta? Faz o básico, joga pelo meio. Pelo amor de Deus, fica jogando pelas pontas, os caras ficam isolados, não tem o que fazer, tem que voltar jogo. Gente, é só ver o jogo do Corinthians. O Carrilho, que é o cara mais habilidoso do Corinthians, tocava pra ele lá na ponta, não tinha ninguém. Aí ele fica segurando e devolve lá na zaga, porque não tem o que fazer. Então, gente, desculpa, é pardal. Não estou falando que o técnico em geral é pardal, mas as atitudes que ele está tendo hoje é de pardal. E sim, tem que ser cobrado porque recebe 2,5 milhões. O Coronado é cobrado e merecidamente? Eu cobro o Coronado também. Merecidamente o Coronado é cobrado. Porque recebe 2 milhões, ou agora menos, porque antes era só luva, mas porque recebe um salário alto. Mesmo jogando só com reservas. E ele é cobrado. Por que vocês não cobram o Dorival? Por que a torcida vai passar pano pro Dorival, gente? E o Dorival sempre foi isso. Desculpa, gente, desculpa, não é colocar... Ah, beleza, o cenário é bom, vamos ver contra o Atlético Mineiro agora no final de semana. Mas eu estou falando, é enganoso. E eu não quero fazer esse vídeo, mas eu vou fazer... É capaz de eu fazer esse vídeo falando, eu avisei. Porque esses resultados do Corinthians, o Corinthians enfrentou um Racing, que é horroroso, um Santos, que é horroroso, um Novo Horizontino, que é horroroso. E sofreu para ganhar dos 3. Então não venha me falar que, mas tá ganhando, mas ele só tá se aguentando pro Mundial. Mas, gente, me irrita, velho. Porque esse papo dele não é de quem tá só esperando chegar no Mundial para depois ajustar as peças. Esse papo dele tá estancado na cabeça dele. Ele acha mesmo que o Corinthians precisa de um ponta direita. Ele acha mesmo que o Corinthians precisa do Maicon de primeiro volante. Então, assim, os caras perguntam na entrevista, bota ele no contra-parede, e ele acha que tá certo. Falando que o Michael tem dinamismo. E se eu tivesse na coletiva de imprensa ali, eu teria rebatido ele na hora. Eu teria trazido os números de quantos passos o Michael deu pra trás. Gente do céu, é só ver o jogo. Eu sinto, de verdade,
Eu fui muito, na minha vida inteira eu fui muito no estádio do Corinthians, tanto no Pacaembu como na Neoquímica Arena. E eu sei que são 3 tipos de visão diferente de jogo, tá? Por isso que eu acho que o Corinthians devia adotar, o futebol devia adotar uma tática que tem muito na NFL, tá? Por quê? Existe a visão da TV. Tem coisas que você vê na TV que você não vê no campo, que você não vê no estádio. E tem coisas que você vê no estádio e você não vê na TV. Por exemplo, lances mais de perto do estádio, na TV você vê muito mais claro. Agora, lances mais abertos, movimentação sem bola, lateral, essas coisas, posicionamento de zaga, você vê muito melhor no estádio, do alto. E tem a terceira visão, que é dentro do campo. Dentro do campo é outra coisa. Quem já jogou bola em campo? Eu já joguei bola em campo. Nada especial. Várzea, esses negocinhos. Com amigos, de semana. Futebol de campo é totalmente diferente. Você lá dentro do campo, a visão é outra. Você não consegue ver perfeitinho a formação. É outro papo. Então, na minha opinião, o futebol tinha que trazer o que a NFL traz, que é um auxiliar lá no topo do estádio, vendo tudo e anotando. E o futebol não tem isso. Porque eu sinto que o Dorival e os técnicos brasileiros, eles não veem, eles falam, mas eles não veem o jogo. Eu não acho que eles ficam vendo reprise do jogo do Corinthians também, pra ver o que tá certo e tá errado, porque não é possível. Não é possível que vê o Michael tocando 10 mil vezes bola pra trás e acha que tá bom. Realmente, o Michael, ele tem uma coisa que ele pega a bola, ele não fica muito com a bola. Ele domina e toca, mas é pra trás. É pro lateral. Aí não é dinamismo, Dorival. Não é dinamismo, isso aí é covardia, não querer jogar bola. E você vê os lances, às vezes o Coronado domina a bola, ele tá preso. O Michael aparece ali do lado, mas ele fica do lado do zagueiro, ele fica do lado do marcador, pra não tocar pra ele. Covarde, jogador covarde. E aí, outras teimosias. Não é possível que ele não vê que o Romero não consegue fazer uma jogada no lado direito. Não é possível que ele não vê que ele matou o Carrilho. Gente do céu. Então, assim, tem que cobrar. Não é um salário barato. Se ele tivesse ganhando o salário do Ramon Dias, eu não ia vir fazer esse vídeo de verdade, de coração. De coração. Apesar de eu não gostar do Dorival, eu não ia fazer esse vídeo. Porque o salário... Hoje, o salário médio de um técnico é esse daí. 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Não tem muito o que fugir. Então, um técnico normalzinho, porque o Ramon Dias era um técnico normal. Mas ele tinha artimanhas ali no ataque. Era só dar 2 zagueiros pro Dias, que o time melhoraria. Mas o foco do Dias não é zaga. Ele sempre falou isso, não é zaga. Agora o Dorival quer consertar a zaga, destruindo tudo que é bom do Corinthians. E eu acho que tá errado, gente. Desculpa. Fora que o Dorival insiste nesse 4-1-4-1. O Corinthians não consegue fazer pressão. O Fernando Praz foi perfeito na sua análise no jogo ontem. O Corinthians não consegue fazer pressão lá na frente. Quer pressionar o meio-campo. Se falasse que ainda o meio-campo... Beleza, o meio-campo tá preenchido, ok. Tá bom. Mas só, né, gente? Não tem construção de jogo. O time ainda toma uma outra bola ali, toma um susto. Vamos ver contra o Galo, né? Como que vai ser. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que toda essa histeria... Pode me chamar de torcedor histérico. Eu não sou torcedor histérico. Mas eu cobro de quem ganha muito dinheiro. Assim como o Dorival. Eu peço, pelo menos... Não é questão de... Vocês têm que entender uma coisa. Não é questão de desempenho. Não é questão... Se falasse que você vê um time bem estruturado... Fazendo arroz com feijão... E o Corinthians... Tem posse de bola, mas falta uma coisa ali ou aqui, sabe? Uma finalização, o último passe, não toma realmente susto. Eu não ia falar nada, gente, de verdade. Mas a questão é que o Corinthians tomou susto contra time pequeno, contra time ruim. O Corinthians não consegue trocar 3 passes dentro de campo. Parece que o Corinthians voltou a estacar 0. E eu não admito um treinador que ganha 2,5 milhões fazer o time ser destruído dessa forma. Sendo que o time não tem tempo pra treinar e você só podia arrumar aos poucos. Arruma aos poucos, gente. Continua com a formação, continua com o que tá dando certo. Só preenche mais.
Coloca o lateral ali, o Félix Torres, não tem problema. Vamos ver como que vai ser, né? O Mateuzinho vai voltar. Talvez não vai ter uma defesa tão consistente igual tem o Félix Torres. E aí vamos ver se o Dorival é tudo isso mesmo, né? Bom, desculpa se eu me exaltei. Deixa o like, siga a página e deixe seus comentários aqui se você acha que eu tô certo ou tô errado, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.